Minha madrasta me denunciou por ter roubado sua bolsa de grife por causa de uma discussão insignificante. Vou começar dando um pouco de contexto. Eu, com 22 anos, me formei na faculdade há cerca de um mês. Desde então tenho morado com meu pai e minha madrasta. Este é apenas um acordo temporário e meu pai sabe disso porque ele também sabe que eu não gosto da minha madrasta e não tenho interesse em ficar com ela a longo prazo. Verônica, que é o nome da minha madrasta, também não gosta muito de mim, então não é como se ela estivesse triste porque eu não gosto dela. Minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 9 anos e quando eu tinha cerca de 17 meu pai começou a sair com Verônica. Quando completei 20 anos eles já estavam casados. Desde o início ela nunca gostou muito de mim. Não entendo que tipo de pessoa de uns 30 anos decide que vai odiar uma adolescente sem motivo algum, mas esse era o caso de Verônica. Apesar de ser muito mais velha do que eu e realmente não ter motivo para me desprezar, ela parecia ter uma atitude muito estranha comigo desde o início. Não sei, talvez me visse como competição pela atenção do meu pai ou algo assim. Da minha parte, meu desgosto não foi desde o início já que tentei ter uma relação cordial com ela, mas quando vi que ela não se importava com isso comecei a ignorá-la. Moramos na mesma casa até eu ir para a faculdade e não foi uma experiência agradável porque ela sempre procurava oportunidades para me irritar. Naturalmente eu não estava muito feliz em voltar a ficar aqui, mas até eu encontrar um emprego e poder pagar um aluguel é o que tenho que fazer. Eu tinha aceitado, mas Verônica não quer que eu fique nem um pouco aqui. Enquanto eu estava na faculdade voltava para casa nas férias ou em alguns fins de semana, mas apenas por alguns dias. Nesses momentos ela era tolerável porque sabia que eu logo voltaria para a faculdade e não ia gerar um drama desnecessário, mas agora não são só alguns dias e tudo que eu faço a incomoda porque estou interrompendo a paz dela ou o que quer que seja. Então a forma dela de mostrar seu descontentamento é tornar minha vida impossível, porque ela é assim, madura e adulta. Temos discutido sem parar quando meu pai não está, mas quando ele chega em casa ela finge que está tudo bem e que nada aconteceu. Sei que não faz sentido contar para o meu pai sobre isso porque ele provavelmente vai achar que estou exagerando já que ele vê uma faceta da minha madrasta que é muito diferente. Também não quero ser mesquinha nem dar a ela a satisfação de mostrar que ela me irrita porque sei que é isso que ela quer, mas com o que ela fez recentemente não estamos mais falando de uma simples discussão, então não é como se eu pudesse deixar isso passar. Por isso apresentei queixa contra ela e agora meu pai diz que fui eu quem a provocou e que o que eu faço está errado. Foi isso que aconteceu há 5 dias. Tivemos uma discussão por algo muito trivial, o típico com ela. Meu pai estava no trabalho e eu estava ocupada me candidatando a empregos online pela manhã. Enquanto preenchia um formulário, Verônica entrou como um furacão no meu quarto e começou a gritar comigo por causa da quantidade de roupa suja que eu tinha porque isso ocupava a máquina de lavar. Ela também precisava lavar roupa e minhas roupas a impediam disso. Lavo minha roupa talvez 2 vezes por semana. Não sei por que isso é um problema, mas como ela precisa usar a máquina de lavar, mesmo que seja para lavar 2 de suas roupas íntimas, só isso já é motivo de discussão. O que ela decidiu aproveitar para fazer um escândalo. Ela me disse que esta era a casa dela e que eu não podia me comportar assim com ela. Eu respondi que na verdade esta era a casa do meu pai e que ela não tinha feito nada na vida para merecer ficar aqui, além de procurar um homem e se casar com ele para ficar em casa sem fazer nada. Ela estava sendo mesquinha e eu só estava reagindo da mesma forma. A discussão se intensificou bastante. Depois de um tempo ela foi embora e eu pensei que tudo tinha acabado, mas naquela noite depois que meu pai voltou para casa, Verônica começou a gritar dizendo que uma de suas bolsas de grife recém-comprada, avaliada em $1.500, havia desaparecido e começou a me acusar de tê-la roubado. Ela disse ao meu pai que como eu ainda não tinha emprego ela estava bastante certa de que eu tinha feito algo. Em vez de me defender por alguma razão, meu pai ficou do lado dela e disse que se eu realmente não tivesse pegado nada deveria conversar com ela em vez de ficar na defensiva. Depois de alguns minutos de gritaria entre nós duas, ela simplesmente decidiu chamar a polícia. Foi a coisa mais humilhante que vivi na minha vida. Eles revistaram a casa toda, incluindo meu quarto e meus pertences, deixaram tudo de pernas para o ar, mas não encontraram nada. Finalmente a bolsa foi dada como roubada, mas me libertaram porque claramente eu não a tinha em minha posse e não havia nenhuma prova contra mim. Naquela noite, pela humilhação que eu sentia, decidi ir embora. Desde então tenho ficado na casa de uma amiga. Não falei com meu pai e ele também não tentou me impedir de ir embora. Então sei exatamente quem importa para meu pai e quem não importa. Mas há 2 dias ele me ligou chorando e disse que Verônica tinha confessado. Acontece que ela tinha tirado a bolsa e a deixado na casa de uma amiga há alguns dias com a intenção específica de me incriminar. Ela contou a verdade ao meu pai depois que ele a flagrou falando ao telefone com essa amiga. Ele a ouviu dizer o quão feliz ela estava por eu finalmente ter ido embora. Ele me disse que estava muito arrependido e que no momento não estava falando com Verônica. Ele queria compensar me convidando para voltar para casa e se desculpando pessoalmente, mas eu disse a ele que a única forma de eu voltar para casa seria se ela não morasse mais lá. Algo que considero lógico depois do que ela fez, ou seja, depois do que ela fez com a filha dele, o mínimo que eu esperaria seria isso. Também informei a ele que agora que sabia a verdade ia denunciá-la e apresentar queixa contra ela por isso. Ele ficou furioso, mas tentou me acalmar. Disse para eu não fazer isso porque podemos resolver tudo isso em particular, que apresentar queixa contra ela só ia piorar a situação a um ponto sem retorno. Ele queria que nos dessemos bem, mas eu não queria isso de jeito nenhum. Então ele começou a implorar para que eu não fizesse isso e que ela só tinha confessado para colocar um fim na nossa briga e para que eu voltasse. Mas aqui está o engraçado.
passado, ela não manteve isso em particular quando chamou a polícia. Então não vejo motivo algum para não fazer isso eu também. Vou fazer isso de qualquer forma. Além disso, ela fez tudo isso só para me tirar de casa e meu pai se recusa a ver isso ou não se importa. Há algo realmente errado com essa mulher e se meu pai não consegue ver isso e ainda espera que um dia nos demos bem e resolvamos isso, então há algo errado com ele também. A única razão pela qual tenho dúvidas é porque a amiga com quem estou ficando me disse que se eu fizer isso praticamente posso me despedir de qualquer possibilidade de reconciliação com meu pai no futuro. É evidente que ele ama Verônica por alguma razão e se eu apresentar queixa contra ela ele provavelmente nunca poderá me perdoar e o perderei para sempre. Ela também me lembrou que meu pai fez muitos sacrifícios por mim no passado depois que minha mãe faleceu. Ele praticamente me criou sozinho sem ajuda de mais ninguém na família. Ninguém se dispôs a nos apoiar, nem financeiramente nem emocionalmente. Ele teve que fazer muitos sacrifícios e minha amiga só queria que eu pensasse nisso antes de tomar uma decisão, então é por isso que estou um pouco indecisa sobre o que quero fazer. Embora eu esteja convencida de que não há nada de errado em apresentar queixa contra Verônica, o que me preocupa é se acho que devo isso a ele por ter me criado ou se isso é motivo suficiente para romper minha relação com meu pai. Edição. Como muitos me perguntaram, não mencionei isso porque não achei relevante, mas meu pai tem cerca de 48 anos e Verônica tem 37, eles têm uma diferença de idade de 11 anos. Verônica costumava trabalhar quando conheceu meu pai, mas parou de fazê-lo depois de se casar com ele, por isso fiz o comentário sobre ela na minha publicação. Não acho que disse nada de errado porque sei exatamente que tipo de mulher ela é. Embora meu pai não consiga ver isso, eu vejo. Se eu soubesse que ela se tornaria isso depois do casamento teria avisado meu pai desde o início, embora de pouco adiantaria porque se meu pai não vê que o que ela fez está errado então nada o fará. Atualização. Decidi seguir em frente e apresentar queixa contra Verônica, seja qual for meu relacionamento com meu pai. Não posso permitir que isso interfira no que deve ser feito. Eu o respeito, o amo e admiro tudo que ele fez por mim, mas isso não significa que vou deixar Verônica sair impune. E se ele acha que o que ela fez foi certo ou um problema menor, então isso vai me demonstrar que nosso relacionamento está rompido. Honestamente, acho que ele deveria ter visto isso acontecer porque foi ele quem me ligou e me contou a verdade. Se ele não queria que eu tomasse medidas contra ela, então não deveria ter me contado nada. Acho que essa é exatamente a razão pela qual ele não queria que eu apresentasse queixa, porque ele sabe que foi ele quem me contou e se sentiria muito culpado se tudo terminasse mal para ela, mas agora é tarde demais. As coisas definitivamente vão dar errado para Verônica e não pretendo deixar isso passar. Já conversei com alguns amigos e eles me colocaram em contato com um bom advogado. Vai me custar dinheiro, mas acho que vai valer a pena. Tenho algum dinheiro que minha mãe me deixou, não queria mexer nele porque eu considerava minha poupança e estava guardando para emergências ou o que quer que fosse, mas neste momento já estou em negociações com uma empresa e se tudo der certo começarei a trabalhar no próximo mês. Eles pagam bem e acho que vale a pena o risco. É hora de Verônica ter algum tipo de corretivo, ela não pode sair impune, então estou a processando, e se eu ganhar ela terá que me pagar danos e prejuízos, ou pode optar por resolver isso fora do tribunal, o que também estou disposta a considerar, mas o que eu quero é que ela perceba que perdeu. Talvez muitas pessoas considerem isso mesquinho e vingativo, mas não me importo, isso é importante para mim e vou fazer isso independentemente do que os outros digam. Atualização 2. Bom, nessas últimas 2 semanas não tive contato com meu pai, ele tentou se comunicar comigo várias vezes, mas eu não respondi porque sabia que estava indo contra o que ele queria. Não queria brigar com ele, sabia que se conversássemos ele tentaria me convencer a não seguir em frente com isso, então simplesmente não disse nada. Continuei com os trâmites legais, conversei com o advogado, fiz todos os preparativos necessários e há 2 dias Verônica finalmente foi notificada. Na mesma tarde meu pai voltou a mandar mensagens. Durante os últimos dias ele havia escolhido ficar em silêncio, provavelmente porque eu não estava respondendo nem disposta a falar com ele, mas assim que Verônica foi notificada isso deixou de importar. Ele me dizia que estava muito decepcionado, que não era assim que ele queria que eu lidasse com as coisas e que era uma loucura que eu nem sequer estivesse considerando o ponto de vista dele. Ele disse que não era assim que ele me criou. A isso finalmente respondi. Disse a ele que ele tinha feito um bom trabalho me criando, mas que agora era minha decisão se eu queria lidar com isso de forma vingativa ou com perdão, e escolhi não perdoar Verônica pela simples razão de que ela nem sequer se mostrou arrependida. Como eu poderia sequer considerar perdoar alguém que nem sequer pediu desculpas pelo que fez? Não fazia sentido, então tive que tomar outro caminho e também não estou arrependida. Porque se nos basearmos em como ele me criou, ele também me ensinou a não deixar ninguém me pisar. Então ele não pode ficar bravo porque estou agindo exatamente da maneira como ele me ensinou a agir. Não posso me comportar de acordo com a conveniência dele e ele precisa entender isso. Sou filha dele e estou extremamente grata por tudo que ele fez por mim, mas no final das contas também sou minha própria pessoa e ele tem que me deixar ser. Além disso, se ele realmente acha que posso perdoar Verônica depois do que ela fez, então ele está muito enganado. Ela não merece meu perdão, nem sequer pediu. Nas últimas semanas ela teve muitas oportunidades para se desculpar, e embora eu tenha certeza de que ela sabia que eu estava considerando processá-la, ela nem sequer tentou, nem que fosse para salvar a própria pele.
E não entendo por que ele está bravo, porque se ele realmente queria que tudo fosse resolvido de forma pacífica sem advogados, então ele também poderia ter conversado com ela. Era o que deveria ter acontecido. Preciso que ele entenda isso. Então, escrevi uma mensagem explicando tudo isso e a resposta dele foi um silêncio absoluto. Acho que ele simplesmente não tinha nada a dizer em sua própria defesa, porque tudo que eu disse era verdade e ele sabe disso. Seria um tolo se não percebesse. Por enquanto o processo vai continuar e dependerá de Verônica se ela quer que isso chegue a julgamento ou prefere resolver tudo por fora. Mas de qualquer forma ela vai pagar e não só tem um processo contra ela, como também apresentei queixa criminal por ter feito uma denúncia falsa. É provável que ela acabe com antecedentes criminais por isso, segundo meu advogado, o que não vai mudar muito para ela porque não é como se ela trabalhasse, mas é o certo a se fazer neste momento. Atualização 3. Sinto muito por não ter atualizações para vocês há tanto tempo, mas consegui um emprego e não estou mais tão livre como antes. Também tive uma mudança no meio tempo já que consegui meu próprio apartamento, então estive ocupada. De qualquer forma, sei que provavelmente estão lendo isso porque querem saber o que aconteceu entre meu pai, Verônica e eu. Então sim, segui em frente com o processo, mas em questão de dias ela conseguiu um advogado e disse que queria chegar a um acordo fora do tribunal. Ora, por mais que eu adorasse prolongar isso e transformá-lo em um grande incômodo para meu pai e Verônica, eu também tinha minhas limitações financeiras, então se ela estava me entregando de bandeja eu estava pronta para aceitar o acordo. Resumindo, consegui $15.000 com isso, o que é 10 vezes mais do que o valor da bolsa. Além disso, Verônica teve que prestar serviço comunitário porque no final das contas, embora tenhamos chegado a um acordo, ela ainda havia feito uma denúncia falsa à polícia. Felizmente para ela, como foi sua primeira e única ofensa, não foi pior. O bom é que ela terá antecedentes criminais por isso, já que uma denúncia falsa é algo muito sério. Agora, o dinheiro do advogado e o dinheiro que ela teve que pagar como compensação, tenho certeza de que saíram do bolso do meu pai. Não há como ela ter essa quantia em dinheiro. Até a própria bolsa foi um presente do meu pai para o aniversário dela. Mas bem, pelo menos consegui algo com isso e esse era meu principal objetivo. Infelizmente, desde que tudo isso aconteceu, meu pai e eu não conversamos. Eu não o bloqueei nem ele me bloqueou. Ele pode entrar em contato comigo se quiser e eu posso fazer o mesmo, mas simplesmente nenhum de nós quer. A última mensagem que enviei a ele foi a que mencionei na minha atualização anterior, onde o confrontei por seu comportamento. Ele não tinha defesa para o que eu disse, então simplesmente nunca respondeu e até hoje ainda não se deu ao trabalho de fazê-lo. Não tenho muito mais a dizer sobre isso. É uma paz estranha, mas às vezes acabo sentindo muita falta do meu pai. Mesmo depois que ele se casou com Verônica e eu fui para a faculdade, mantivemos contato e ele foi uma parte importante da minha vida por tanto tempo que parece estranho aceitar que as coisas não voltarão a ser como antes. Mas aqui cada um considera que tomou o lado certo. E pelo menos eu sei que não vou mudar, mesmo que isso implique que meu relacionamento com meu pai se arruine. Atualização 4. Já faz oficialmente um ano desde a última vez que falei com meu pai. Não tenho ideia do que ele tem feito. A única vez que ouço falar dele é quando vou a reuniões de família e ele nem sequer comparece a essas reuniões, então não o vejo há muito tempo. Não me surpreende que ele tenha se afastado de todos os outros porque na verdade ele nunca foi muito próximo de ninguém na família desde o início. Pelo que sei, ele e Verônica ainda estão juntos e agora estão querendo adotar. Descobri isso há uma semana no casamento de uma prima e fiquei surpresa. Não sabia que meu pai queria ter outro filho. Não que eu não queira ter um irmão, mas simplesmente estou surpresa com isso. Acho que faz sentido, eles querem seguir em frente com suas vidas, mas em algum momento acho que eu só queria que meu pai me escolhesse, sua filha, em vez de Verônica. Por outro lado, por mais mesquinho que isso possa parecer, espero sinceramente que eles não consigam adotar ninguém. Verônica não é apta para ser mãe e nem sequer entendo como meu pai aceitou a ideia de adotar um filho com ela, de todas as pessoas, especialmente depois do que ela me fez. Não consigo imaginar que tipo de exemplo Verônica será para essa criança. Acho que já está arruinada antes de ser adotada. Não que eu deseje mal ao meu pai, estou apenas sendo realista. Cedo ou tarde ele vai perceber o quão vazia é sua relação com Verônica e o enorme erro que cometeu, e quando isso acontecer já será tarde demais para reparar seu relacionamento com os outros. Atualização 5. Não pensei que voltaria a publicar uma atualização depois de tanto tempo, mas aqui estou. Já se passaram 3 anos e muita coisa mudou. Por exemplo, vou me casar. Meu noivo e eu estamos juntos nos últimos 3 anos. Na verdade, quando publiquei minha última atualização aqui já tinha começado a sair com ele. Estamos morando juntos há 1 ano e meio e ele me pediu em casamento recentemente. Faz uma semana desde então e há alguns dias publiquei nas minhas redes sociais. Obviamente eu estava muito feliz e muitíssimas pessoas me parabenizaram. Uma dessas pessoas que me contataram depois de muito tempo sem saber nada dele foi meu pai, o que foi muito estranho porque não conversávamos há quase 4 anos. Ouvi de alguns parentes no ano passado que ele e Verônica estavam passando por um momento difícil e que na época estavam morando separados. Também soube que ele havia desenvolvido um problema com a bebida, o que sinceramente não me surpreendeu. Pelo que eu sabia, meu avô também sofreu de alcoolismo nas últimas fases da vida, então esse é um problema familiar. Meu pai não bebia muito, mas isso deve ter mudado nos últimos tempos. Ele me parabenizou e no espírito de novos começos respondi e agradeci, mas foi só isso, não disse mais nada. Então ele me respondeu novamente e disse que estava pensando em me contatar
há muito tempo, ele me confessou que nos últimos 4 anos só pensou em como eu estava certa em tudo o que disse. Ele admitiu que havia sido extremamente egoísta e que agora estava pagando por isso. Ele me contou que ele e Verônica haviam se separado e estavam considerando o divórcio. É claro que ele teria que pagar uma pensão a ela porque ela não trabalhava há muito tempo, e embora não trabalhasse por decisão própria, ainda era legalmente obrigado a sustentá-la até que ela decidisse se casar novamente ou renunciar ao apoio financeiro por qualquer motivo. Mas até que isso aconteça, ele está preso pagando por ela. Ele me disse que as coisas entre eles se tornaram muito amargas nos últimos anos e que ele nunca conseguiu perdoá-la realmente pelo que ela fez, mas também não conseguiu se perdoar porque com o tempo percebeu que tudo havia sido culpa dele. No entanto, quando ele finalmente entendeu seu erro, eu já tinha parado de falar com ele e ele estava muito envergonhado para tentar entrar em contato comigo. Ele também me disse que se recusou a adotar uma criança com Verônica porque sentiu que ela estava apenas tentando me substituir. Isso provocou uma grande briga entre eles e foi a principal razão pela qual eles acabaram se separando. Ele terminou a mensagem me parabenizando novamente, dizendo que sentia muito. Ele disse que essa era a oportunidade perfeita para me dar sua bênção para o meu futuro e para me pedir perdão por tudo o que aconteceu. Não vou mentir, chorei ao ler essa mensagem. Afinal, ele é meu pai e tudo mais. Mas mesmo depois de ler todas essas mensagens, preferi responder com um obrigado pelo parabéns, e foi só isso. Eu poderia perdoá-lo e tentar reconstruir nosso relacionamento, especialmente agora que Verônica não está mais presente. Sim, eu poderia, mas o fato dele ter escolhido Verônica depois do que aconteceu, com o quão ruim poderia ter sido para mim, é algo que não posso perdoar assim. A pequena vingança dela poderia ter tido consequências maiores se ela tivesse inteligência suficiente para esconder a bolsa no meu quarto, por exemplo. Eu poderia ter antecedentes criminais, poderia ser difícil para mim encontrar um emprego e meu pai ficou do lado dela. Bem, essa é uma consequência com a qual ele terá que conviver. Ficarei feliz se ele acabar se divorciando e conseguir que Verônica não receba nem a pensão conjugal, mas minha relação com ele vai parar por aí. Já posso imaginar alguns comentários querendo um final feliz em que eu volte a falar com meu pai, mas esse não será o meu caso. Atualização 6. Quando decidimos nos casar, sabíamos que organizar um casamento levaria tempo, mas não pensávamos que seria tanto ou ainda mais complicado que um divórcio. O divórcio do meu pai aconteceu antes do meu casamento. Já fui a casamentos com 200 convidados, o que é 5 vezes maior que o meu, e não consigo imaginar o que envolveu organizá-los. Certamente contrataram alguém para isso, mas no nosso caso não podíamos pagar uma planejadora de casamentos, então fizemos tudo nós mesmos. Talvez esse tenha sido o erro, mas não queríamos gastar milhares de dólares em um simples casamento. Passando para o divórcio, meu pai terminou definitivamente seu relacionamento com Verônica, e em notícias que podemos considerar boas, evitou ter que pagar uma pensão a ela. Isso se deve ao fato de que ele usou o que ela fez comigo como motivo para o divórcio. Neste estado existe a possibilidade de divórcio por culpa, que geralmente é usado em casos de infidelidade, algo que, conhecendo Verônica, não me surpreenderia se tivesse acontecido. Mas também se aplica de forma mais geral quando se pode provar que uma das partes é culpada pelo fim do casamento. No caso de Verônica, sua falsa denúncia contra mim que destruiu meu relacionamento com meu pai e finalmente o casamento deles foi prova suficiente. Vejo isso como algo positivo porque se ela tivesse recebido uma pensão conjugal provavelmente não precisaria trabalhar, mas agora terá que trabalhar e com seus antecedentes encontrar um bom emprego não será fácil. Ela terá que trabalhar em algo, mas provavelmente será pior do que teria conseguido sem esses antecedentes. Sei que meu pai está triste pela solidão depois de ter afastado todos de sua vida, não só a mim, mas também outros familiares, como mencionei em uma atualização anterior, mas esse é o problema dos relacionamentos tóxicos. Eles te isolam de todos e quando terminam te deixam completamente sozinho. É provável que esta seja minha última atualização porque com Verônica fora da equação não espero ter muito mais para contar. Edição. Não, meu pai não compareceu ao casamento. Esclareço aqui porque me perguntaram muitas vezes. Também posso dizer que Verônica encontrou um emprego em uma fábrica, que é a pequena informação que obtive sobre ela.